Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O presidente de visita ao país destruído pelas tempestades e esquecido pelo poder central. Eu venho aqui ouvir, para depois falar. E, sobretudo, venho ver o que correu bem, o que correu mal, os apoios que estão a chegar, os apoios que estão a tardar e, sobretudo, deixar uma palavra de esperança, de que esta tragédia não é mais forte que a nossa convicção, que a nossa energia e que a nossa crença neste país e nestes territórios. O candidato António José Seguro prometeu e o presidente António José Seguro está a cumprir. A presidência aberta nas zonas assoladas pelo comboio de tempestades de janeiro e fevereiro começou esta segunda-feira e prolonga-se até sexta. Na rota do presidente estão 4 distritos e 18 concelhos. O objetivo, definido pelo próprio presidente: dar voz a quem precisa de se fazer ouvir, porque o país não pode ter memória curta perante uma dor tão grande e tão longa. Sair de Belém e passar temporadas pelo país não é novidade. Os reis de Portugal faziam-no com frequência e Mário Soares instituiu o ritual na agenda das presidências da era democrática. Mas esta viagem de Seguro tem um contexto especial: o apoio a territórios devastados nos quais a prometida ajuda do governo tarda em chegar. Não deixa de ser interessante notar que no dia em que a peregrinação do presidente começa, o governo aprove um regime de apoio excepcional e temporário para vigorar até 31 de agosto para as autarquias afetadas. Esse regime permite flexibilizar regras financeiras, como empréstimos, fundos disponíveis, equilíbrio orçamental e inscrição de nova despesa, e acelerar a resposta à reconstrução. Mas prometeu também Seguro, para lá de ouvir queixas sobre atrasos, o propósito desta visita contempla também outros assuntos, alguns dos quais persistem década após década desde o começo da democracia. Os recursos financeiros atribuídos ao poder local, entre os mais baixos da União Europeia, estarão no rol das reivindicações. A regionalização, como meio de diluir a distância entre o Estado Central e o poder local, também. A oportunidade servirá por isso para se falar da crise recente e de se discutir o modelo de desenvolvimento das regiões mais pobres e despovoadas do país. Seguro pede o envolvimento de todos no apoio solidário a essas populações. Deixo um apelo a todos os portugueses, na altura de marcarem as suas férias, que possam ter em conta que um fim de semana ou uma semana nestas bonitas paisagens do interior é uma ajuda e um estímulo e uma expressão de solidariedade por quem tanto sofreu há cerca de 2 meses atrás. Mas se esse é um gesto, falta muito mais para que o país seja equilibrado e todos os portugueses tenham um mínimo de igualdade de oportunidades. Seguro, um homem do interior, promete ter este debate no centro da sua agenda, nesta presidência aberta, como no resto do seu mandato. Para aprofundarmos um pouco o que está em causa, convidamos para este episódio Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, um concelho particularmente devastado pelas tempestades, que nesta terça-feira recebe a visita do presidente. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, muito obrigado por vir ao P24, é um prazer tê-lo aqui connosco, a propósito da visita que o seu município vai receber por parte do Sr. Presidente da República, nesta sua primeira presidência aberta. Eu começava perguntando-lhe, fazendo-lhe uma pergunta com uma citação de uma entrevista ao Público, na qual dizia que não cabe às autarquias locais dar a primeira resposta a situações de calamidade destas. O Sr. Presidente disse isso na altura por não ter meios para a resposta em função da escala da destruição que assolou o seu concelho, ou porque acredita que é a Administração Central que deve institucionalmente assumir este tipo de encargos? De qualquer modo, subjacente a esta pergunta, uma ou outra, esta não é de alguma forma uma renúncia dos méritos do poder local, quando o Sr. Presidente diz que isto não tem que ser connosco, tem que ser com a Administração Central? Agradecer a oportunidade. Eu não diria que é abdicar daquilo que são os nossos poderes locais. Como é evidente, eu gosto muito de assumir um conjunto de responsabilidades e faço com muito gosto, até porque gosto de ter um poder de decisão relativamente aos mesmos. Mas, dada a dimensão e dado haver um conjunto de entidades que estão acima do município e que têm, de facto, uma capacidade operacional muito grande, entendo que em situações como esta, essas entidades devem assumir essa responsabilidade e devem estar dotadas e capacitadas para também elas responderem. E eu dei conta disso porque entendi que
essas entidades não estavam a cumprir com aquilo que é a sua responsabilidade, nem com aquilo que é a grandeza da sua responsabilidade. Foi um bocadinho desse modo. Nós estamos cá para assumir a nossa responsabilidade, mas o nosso esforço foi imensamente maior comparativamente àquele das entidades acima, que têm uma responsabilidade acrescida, que têm um dever de organização, de capacidade e celeridade de resposta muito maior. Foi um pouco isto. Eu quero muito assumir a minha responsabilidade, mas quero também que as entidades que estão acima assumam as que têm. O Sr. Presidente disse também, nessa mesma entrevista, já percebi, disse, que ou gritamos e pedimos ajuda e dizemos aquilo que não deveríamos na comunicação social, ou ninguém passa por aqui. Enfim, de alguma forma, esta sua declaração era, portanto, em primeiro lugar, portanto, um protesto contra um certo distanciamento, digamos assim, por parte do poder central em concreto. Essa atitude de distanciamento ou quase de esquecimento que sentiu na altura e que o levou a produzir esta declaração, já se dissipou, está mais contente e mais confortável com as respostas que a Administração Central tem dado aos problemas que as suas populações estão a enfrentar neste momento? Eu diria que existe mais proximidade e um conhecimento maior daquilo que são as dificuldades que nós atravessamos. Na altura dei conta porque senti que estávamos efetivamente esquecidos e que estava a haver aqui um conjunto de atenção maior a um conjunto de territórios que têm mais pessoas e que eu percebo, mas nós estamos num território de baixa densidade, somos um pequeno concelho e entendia que tinha que ter também aqui um conjunto de respostas e de meios que me permitissem resolver um conjunto de problemas que estava a ter até à altura. Agora, essa proximidade existe, eu já tive no meu concelho um conjunto de governantes ao longo destes dias, mas continuamos a necessitar de respostas, de capacidade de decisão, de financiamento, coisa que ainda não temos. O município de Ferreira do Zezer ainda não recebeu qualquer verba para fazer face aos danos e aos prejuízos e necessitamos também muito que haja celeridade maior naquilo que é o pagamento aos proprietários, aos privados, aos municípios. É outra dificuldade que nesta altura existe e que tem um reflexo muito grande naquilo que é o dia-a-dia do município. Os estragos no seu concelho rondam, contas da Câmara, os 200 milhões de euros. Entretanto, houve aqui uma espécie de ping-pong entre a Administração Central e os autarcas sobre quem tem a responsabilidade nos atrasos, principalmente ao nível da burocracia. Do seu lado, do lado do município, o seu Presidente e a sua equipa já fizeram tudo aquilo que lhes foi pedido para acelerar estes pagamentos e, portanto, nesse caso, a responsabilidade continuará a ser da Administração Central ou também tem tido problemas, portanto, em dar resposta a tantos pedidos e a tantas situações, em alguns casos diferenciadas? Eu diria que nesta altura nós temos cerca de 100 candidaturas entre 5 a 10 mil euros que precisam de análise. Todas as outras estão devidamente analisadas por parte do município, o que leva também a que haja a necessidade de haver aqui um pagamento mais célere. Neste momento nós temos 172 beneficiários que já tiveram pagamento por parte da CCDR, é um montante de cerca de 600 mil euros, mas nós temos 4 milhões de euros de pedidos. E estamos a falar aqui num valor que ronda aos 10, 15%. Olha, quando eu tenho cerca de 80 ou 85% das candidaturas analisadas e dessas só tenho 10 ou 15% pagas, parece-me muito claro de quem é essa responsabilidade, não colocando de todo aqui. Eu acho que tem havido algum empenho por parte das entidades, tenho uma boa relação com os interlocutores vários e percebo que estejam a fazer o máximo. Só não quero é que tragam a responsabilidade para as câmaras quando ela não é das câmaras. Todos nós sabemos que o Estado Central precisa de recursos humanos e estão a assumir um conjunto de compromissos que não estavam anteriormente a pensar ser assumidos, tal como nós, Câmara, também o estamos a fazer. Agora, nós estamos a fazer um esforço muito grande da nossa parte, a abdicar de avançar com outros projetos e até com dificuldades naquilo que é a gestão diária, mas estamos a fazer a nossa parte e aquilo que queremos é que o Estado Central também faça a deles e também se empenhe e se dedique para que estes pagamentos sejam mais céleres. Isso, da minha parte, é o que eu tenho a dizer.
O Sr. Presidente da República, que hoje, terça-feira, portanto, passará aí pelo seu município, já disse que esta presidência aberta não tem como propósito exclusivo tomar conhecimento dos estragos das tempestades e dos apoios para os mitigar. Na sua opinião, o que é que precisa o Presidente da República de saber, em especial sobre o atual estado e as condições de vida e as perspectivas de desenvolvimento de um concelho com as características do concelho de Ferreira do Zézer? Sim, nós somos um pequeno, grande concelho com uma vontade muito grande de concretizar medidas e projetos e de poder aqui ter ganhos comparativamente aos territórios vizinhos. E, primeiro de tudo, o Sr. Presidente da República tem que perceber que nós temos aqui uma diferenciação naquilo que são os valores de orçamento anual muitíssimo grande para com os territórios do litoral e de alta intensidade, se assim quisermos chamar. Eu, por exemplo, tenho uma obra PRR a acontecer, que é uma escola de segundo, terceiro ciclo de ensino secundário, que custa mais do que a minha capacidade de receita de um ano. É muito fácil perceber que, se continuarmos a ter estas verbas de financiamento por parte do Estado Central, muito dificilmente no futuro teremos hipótese sequer de gerir e de manter tudo são infraestruturas públicas. Qualquer obra de grande dimensão hoje tem um custo que é absolutamente impossível de comportar sem acesso a fundos comunitários. Por exemplo, nós ainda este ano queremos arrancar com uma obra de qualificação de um pavilhão municipal para um pavilhão multiusos que tem um custo de 7 milhões de euros. Ou temos fundos comunitários e ainda não os conseguimos na totalidade, ou então é muito difícil conseguir competir com os territórios vizinhos e competir com o litoral. E aquilo maior que eu gostava, que o Sr. Presidente da República pudesse levar também da Ferreira do Zézer, era de uma necessidade urgente de equilibrar orçamentos, de equilibrar financiamento entre as grandes câmaras, as câmaras do litoral e as do interior. Enquanto isto não acontecer, por mais que digamos todos e todos os sucessivos governos de que vamos olhar para o interior, vamos criar diferenciação, isso não acontece. E eu dou aqui um exemplo claro que mudava de paradigma este país. Se o aeroporto tivesse sido escolhido para Santarém, nós tínhamos aqui uma revolução no país. E não consigo compreender por que razão é que não se estudem investimentos desta ordem realmente para equilibrar este país e para não o fazer tender para o litoral. E eu sou alguém que ando cá para dar o meu contributo enquanto presidente do município, enquanto as pessoas assim entenderem, mas acabamos por ficar um bocadinho saturados, porque ao longo da minha vida tenho ouvido isto constantemente, mas o que é certo é que depois não acontece nada e era importante que houvesse de facto aqui esta coragem política de querer mudar o país e ano após ano isso não acontece. Depois disso tenho aqui algumas obras PRR que dificilmente conseguiremos terminar no tempo certo e acho que tem que haver aqui uma necessária ferramenta financeira que permita ou o adiamento do prazo ou que a restante verba que fica para pagamento seja suportada por esse instrumento financeiro. O Estado Central, o Governo tem dado conta de que vai aparecer essa ferramenta, que estão a desenhá-la, mas até ao momento isso não acontece e facilmente também percebemos que pegarem 2, 3 milhões de euros e sermos obrigados a pagá-los coloca esta Câmara numa situação difícil, coisa que eu não quero, até porque é uma Câmara que paga a 0 dias, é uma Câmara que tem uma solidez financeira que eu considero relevante, mas preciso muito que o Estado Central faça a sua parte também. Muito bem. Entre 2022 e 2023, entretanto, o seu Conselho inverteu a perda de população e registrou até um ligeiro crescimento populacional. Acha que está a inverter uma tendência, portanto, de décadas de despovoamento? Sim, nós já tivemos mais de 16 mil pessoas, nesta altura somos 8 mil e pouco e fico, como é lógico, contente de conseguirmos estancar esta perda e crescer moderadamente. É, como é lógico, um resultado não só da Câmara Municipal, mas da comunidade ferreirense e também dos governos, como é evidente, há aqui sempre a responsabilidade de todos, mas acho que poderia ser feito muito mais. Todos nós sabemos quais é que são os desafios que o país tem. Nesta altura nós precisamos de mão de obra, nós precisamos de ter aqui um conjunto de investimentos públicos de qualidade para que esta diferença entre o interior e o litoral seja amenizada. E é um bocadinho a sequência daquilo que eu venho a dizer nesta entrevista. Se o nosso Estado Central apostasse e investisse mais
no interior, nós conseguiríamos fixar muito mais pessoas e não teríamos estes êxodos, teríamos uma fixação maior, o que criaria mais riqueza e equilibrava mais este país. Quer dizer, todos nós sabemos o que é que precisamos fazer. Precisamos, sobretudo, que haja coragem de decidir em prol do interior, em detrimento do litoral. De qualquer forma, perguntava-lhe eu, na sua ideia, diria que o problema das autarquias, e principalmente as autarquias que vivem em territórios de baixa densidade, como é o caso de Ferreira do Zezer, é um problema exclusivamente financeiro ou é um modelo de organização do Estado que está em causa? Acha que o reforço financeiro resolvia, e até, enfim, o reforço financeiro e de competências, resolvia o problema, ou pelo menos mitigava os custos da baixa densidade, ou defende também, portanto, uma alteração da organização do modelo de Estado que nós temos, nomeadamente através da regionalização? Eu entendo que ambas as soluções trariam mais pessoas. Olhando ao reforço do financiamento, claro que sim, os autarcas sabem muito bem gerir dinheiros públicos e isso tem um reflexo muito claro naquilo que é o desenvolvimento nos seus territórios, mas sim, se calhar o impacto da regionalização seria muito maior. E eu sou um defensor dessa regionalização. Entendo que o Estado Central tem que avançar para a mesma e entendo que seria mais fácil, com essa regionalização, termos um país mais desenvolvido no seu interior, mais equilibrado e que pudesse fixar mais pessoas. Acredito que ambas as soluções são obrigatórias e necessárias. Muito bem. Sr. Presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Até breve. Até breve. Muito obrigado. Álvaro Cassuto, que aqui ouvimos a conduzir a nova Filarmonia Portuguesa em 1986, morreu esta segunda-feira, aos 87 anos, na sua casa no Guincho, em Cascais. Foi um dos mais brilhantes maestros de Portugal e deixa uma vasta discografia que inclui a integral das sinfonias de Jolia Braga Santos. Nascido no Porto em novembro de 1938, filho de pais alemães em fuga do regime nazi, Álvaro León Cassuto licenciou-se inicialmente em Direito, mas foi a música a paixão da sua vida. Estudou com os compositores Artur Santos e Fernando Lopes Graça e em 1960 frequentou os cursos internacionais de Darmstadt, na Alemanha, onde contactou com os compositores Karl-Heinz Stockhausen ou György Ligeti. Cassuto estudou também direção de orquestra com o maestro Pedro Freitas Banco e mais tarde com Herbert von Karajan, em Berlim, pelo qual confessava uma grande admiração. Em 1961, com 22 anos, estreou-se como maestro à frente da Orquestra do Porto. Foi maestro assistente e subdiretor da Orquestra Gulbenkian entre 1965 e 1975. Cassuto viveu, entretanto, nos Estados Unidos entre 1968 e 1986, tendo sido professor na Universidade da Califórnia e na prestigiada Juilliard School of Music, em Nova York. Foi ainda maestro titular da Filarmónica de Rhode Island, da Orquestra Nacional de Nova York. O reputado maestro Leopold Stokowski convidou-o para ser seu assistente na American Symphony Orchestra. Como mestre convidado, dirigiu ainda, entre outras, a Orquestra Filarmónica de Londres, a Real Orquestra Filarmónica e a Orquestra Filarmónica da BBC, no Reino Unido, as orquestras de Filadélfia, de São Petersburgo e de Moscovo, a Orchestre de la Suisse Romande, a Orquestra de Paris ou as orquestras da RAI, Itália e a Nacional de Espanha. A semana começou assim, com um dia de luto na cultura portuguesa. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.